Olá! Vamos falar dentro de Pedagogia Empresarial sobre um assunto extremamente interessante que é o cenário competitivo e a educação empresarial. Mas o que é isso? De onde vem essa relação? Primeiro, de uma competitividade muito grande que se estabeleceu no século XXI, com as empresas cada vez mais desejando se manter e atingir novos estágios dentro do mercado competitivo. Essa competitividade ela é o resultado da globalização dos mercados, o que significa dizer que todos passaram a vender tudo para todo mundo, e também pela inovação, pela sofisticação tecnológica, que hoje a gente pode dizer que é algo que acontece sem medidas. Isso, de alguma forma, mudou radicalmente a forma com que as empresas passaram a integrar bens e serviços, passaram a integrar e passaram a entregar bens e serviços de uma forma nunca antes feita, com um nível de qualidade e de sofisticação absolutamente inéditos. Na verdade, isso não aconteceu de uma hora para outra. É uma evolução, há um processo evolutivo da criação de novos bens e novos serviços e da integração entre eles na medida em que cada produto disponibilizado no mercado gerou uma quantidade maior de serviços, o que fez que a sociedade como um todo estivesse à sua disposição um número maior de opções. Em todas essas opções, há um traço comum, que é a inovação. A inovação, seja tecnológica, seja inovação nos procedimentos, ela fez com que surgisse um novo paradigma, o paradigma da mudança. Nós hoje podemos dizer que se tem algo que nós não podemos deixar de garantir que vai acontecer, é exatamente os processos de mudanças. Como houve processos de mudanças na forma de produzir, obviamente, isso acabou engendrando novas formas, novas necessidades para capacitar as pessoas que produzem esses bens e serviços. Então, se nós tínhamos um modelo gerado pela Revolução Capitalista, pela Revolução Industrial, que fazia com que capacitar pessoas fosse sinônimo de adestrar para tarefas, agora, nessa nova concepção, com a inovação e com novas formas de produzir, o adestramento já deixou de ser suficiente, passando a ser agora um modelo muito mais educativo, gerando, por isso, uma evolução na forma de capacitar pessoas para prestar serviços e fabricar produtos. Resumidamente, esta nova forma de produzir, que acabou impactando em novas formas de capacitar, ela não surge de uma hora para outra e ela estabelece exatamente a competitividade empresarial no mundo contemporâneo. Essa competitividade empresarial no mundo contemporâneo, ela é o resultado de todo um ciclo, de toda uma trajetória na história das organizações. Todo esse processo evolutivo, na verdade, ele tem dois momentos. Se até o final do século XX, sobretudo até a década de 90, empresas de sucesso eram empresas onde caracterizava a propriedade de bens, de terras, recursos, equipamentos e frotas, isso aconteceu de forma muito predominante, muito incisiva até o final dos anos 90, com a globalização, que caracterizou o final do século XX e o início do século XXI, nós tivemos um outro cenário. Um cenário onde a evolução tecnológica contribuiu para a criação de uma nova ordem, de uma nova visão do que vinha a ser competir. Competir agora passava a ser sinônimo de fazer negócio num mundo sem fronteiras, onde acordos comerciais eram viabilizados tanto por convênios e parcerias entre países, como à distância, proporcionada pela própria evolução da internet. O que significou dizer que a distância geográfica deixou de ser um problema e passou a ser uma característica desse mercado. Mas qual é a relação que isso tem com o talento humano? Bom, nesse momento, o talento humano assume o poder. Esse talento humano, que caracteriza o final da década de 90 e o início do século XXI, ele surge exatamente no mesmo momento em que o conceito de core competence aparece no mundo corporativo. E o que significa esse conceito? Esse conceito nada mais é do que a representação do que viria a constituir o portfólio de competências de uma empresa. Quem discutiu isso muito bem foi o Michael Porter, no livro dele Estratégias Competitivas, quando ele fala que uma empresa deixa de ter patrimônio tangível para se especializar e buscar patrimônios intangíveis. Ou seja, a empresa deixa de se caracterizar por uma detentora de recursos para uma detentora de competências. Momento esse onde as empresas começam a se configurar de três formas muito distintas, de maneiras que a gente pode até dizer que elas passam a assumir três perfis bastante característicos. Quais são eles?
Primeiro, as empresas de trabalho intensivo. O que são as empresas de trabalho intensivo? Empresas caracterizadas por muitas tarefas, uma quantidade muito grande de tarefas, empresas com alto índices de produção e produtividade, uma empresa onde a sua estrutura gerencial era formada por uma hierarquia de vários níveis, é a época dos organogramas, uma época em que se produzia em massa, o objetivo era a quantidade de peças produzidas, a quantidade de serviços produzidos. É importante registrar que esse período se caracteriza muito mais pela produção de bens do que pela produção de serviços. Ainda não havia uma preocupação. Obviamente, se os serviços não eram algo tão importante, as pessoas elas eram meras operadoras dos processos produtivos. Isso caracteriza, como nós dissemos, as empresas de trabalho intensivo. Num segundo momento, a gente começa a perceber uma migração e esse conceito de trabalho intensivo ele cede lugar às empresas de capital intensivo. O que são essas empresas? Empresas onde nós temos um número reduzido de hierarquias, os organogramas tendem a ficar menores e, por isso mesmo, mais agilidade, tanto na transferência da comunicação como na hierarquia das decisões. Essas empresas, obviamente, incorporam mais tecnologia ao seu processo produtivo e, por isso, precisam de pessoas que não são simplesmente aquelas operadoras, são as pessoas mais técnicas. Em relação em termos de Brasil, só para a gente contextualizar esse momento, é o surgimento no Brasil das grandes escolas de formação técnica, as escolas técnicas e as escolas de formação de mão de obra industrial. Num terceiro momento, nós temos a categoria das empresas de conhecimento intensivo. O que vem a ser as empresas de conhecimento intensivo? Empresas que se caracterizam por organogramas muito mais enxutos, muitas vezes empresas onde o seu organograma é praticamente linear. Nessas empresas, a estrutura se torna mais ágil, a tomada de decisão da esfera da gestão até a esfera da execução ela é mais rápida e menor. Isso significa dizer que